Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse novo vídeo. A você que vai fazer o vestibulinho das escolas técnicas, a você que vai fazer o Enem, a você que vai fazer o vestibular, a você professor que também nos acompanha aqui por esse vídeo. Fortaleça suas aulas, adquire mais conhecimentos. Por favor, compartilhem esse vídeo de história, porque o nosso intuito, a nossa intenção é divulgar os vídeos de história para poder fortalecer em humanas, né? Então vejam só, nós estivemos em vídeos passados falando a respeito do início da linha do tempo, né? Começando lá desde os primeiros hominídeos, né? Lá da pré-história, passando pelo Paleolítico inferior, Paleolítico superior, passando pelo Neolítico, passando pela Idade dos Metais. E vejam só, nós estamos aqui nos situando na transição da Idade dos Metais e chegando para as antigas civilizações. E nós estamos começando pelo Egito, não é mesmo? Então nos acompanhem, gente, nos acompanhem. Olha só. O antigo Império do Egito. No vídeo passado eu já estava fazendo uma introdução do que seria esse período do Antigo Egito, não é mesmo? De 3.200 anos antes de Cristo a 2.200 anos antes de Cristo, né? Então nós temos aqui a entrada da terceira dinastia. Para iniciar esse vídeo, vamos falar o que seria a dinastia, né? A dinastia é um período no qual vários faraós governam, né? Estes faraós, na realidade, aquele que vai ser substituído, ele é substituído pela família dele, pelo mais direto, pelo irmão, pela irmã, pelo filho. Eles são os parentes mais próximos e consanguíneos do faraó. E diga-se de passagem que naquele período os próprios faraós, a fim de preservar a sua dinastia, casavam-se até mesmo com suas próprias irmãs. Então vejam só, nos acompanhem, gente, nos acompanhem. Vejam só, a terceira dinastia ela se inicia em 2.700 anos a 2.600 anos antes de Cristo. Esta é a terceira dinastia, porque nós estávamos falando lá do início das dinastias, né? Tá? Até aí tudo bem, gente? Tudo bem, né? Então vejam só, foi iniciada pelo faraó José. Esse, na realidade, ele iniciou a dinastia em 2850 a.C. Foi uma introdução, né? Ele foi formando a terceira dinastia, no qual nós situamos em 2700 a 2600. Então foi iniciada pelo faraó no final da segunda dinastia, com a transição para a terceira dinastia. Então o período dele foi esse, quando iniciou o período da terceira dinastia. E diga-se de passagem que foi o período de maior prosperidade dos faraós neste período. Sim, cabe uma dúvida, né? O que seria o faraó? Faraó é a mesma coisa que um rei, né? Só que nós devemos dizer que lá nos primórdios dos faraós, entre os primeiros, dizia-se, assim como diziam dos reis, né, que eles tinham a origem divina. O que quer dizer a origem divina? Que eles descendem, no caso do Egito, diretamente de Horus, né, tá? Que é divino. Portanto, então vejam só, o faraó é uma espécie de rei, né? Assim comparando o rei, o faraó é um título, não é mesmo, do próprio egípcio, não é, ao rei. Então ele só não é rei porque ele não está na Europa, né? Ele está ali no Egito. Então, portanto, o nome correto dado a esses reis, né, a esses monarcas, é na realidade faraó. Agora que você já sabe o que é faraó, vamos adiante. Então vejam só, foi a fase de maior prosperidade no Antigo Egito. O que é que foi feito de glamouroso nessa época, que pode-se afirmar que o Antigo Egito nesse período foi um período de maior prosperidade? Então nós podemos relacionar as pirâmides,
Sim, porque as pirâmides envolveram milhares de pessoas, não é mesmo? O transporte de enormes pedras para determinado local e a construção dessas pirâmides. Sim, porque as pirâmides, e também como as antigas esfinges, na realidade elas tinham compartimentos secretos dentro dessas pirâmides, no qual se falavam, eram caminhos que levavam a essas câmaras, anticâmaras, onde o próprio rei era enterrado ali dentro das pirâmides, juntamente com o seu próprio ouro, com suas próprias pedras preciosas, com os seus escravos particulares que os atendiam, né? Assim, porque tanto ali no Egito como no restante da África era feito o falecimento do rei, o enterro do rei era feito dessa forma. E acreditava-se que assim, desta maneira, ele iria para outra passagem de outra vida, acompanhado dos seus escravos e acompanhado das posses que ele tinha, né? Tudo bem até aí, gente? Muito bem. Nos acompanhe. Vejam só. Então foram construídas as pirâmides que levaram o nome destes faraós, desse terceiro período, ou seja, dessa terceira dinastia. E essas pirâmides levaram o nome desses faraós. Sejam o Quefrem, Queops e Miquerinos, não é mesmo? Muito bem. E aí, a capital era Mênfis, né? Entre 2400 e 2000 anos, 2400 e 2000 antes de Cristo, existe um período de disputa desses monarcas, né? Essa disputa foi sendo acirrada. E essa disputa acirrada, por parte de faraós que pertenciam à nobreza, fez com que enfraquecesse, né? Enfraquecesse o período. Então vejam só, a autoridade dos faraós foi enfraquecida pelas disputas, né, no qual falei, né? E aí nós entramos no Médio Império. Nós estávamos ainda no Antigo Império, né? Nós vamos entrando aqui no Médio Império. O que acontece quando termina aqui? 2000 a.C., o período é justamente enfraquecido pela disputa de poderes dos monarcas, e aí entramos no Médio Império. Esse Médio Império começa em 2000 e vai até 1750 a.C. Ou seja, como é que esse Médio Império, ele renova com os faraós, ele se torna novamente poderoso. Por quê? Porque os faraós desse momento, desse período, dessa dinastia, eles foram justamente para o lado militar. Engrandeceram, né? Fortaleceram o poderio militar. Fortalecendo o poderio militar, eles acabaram por anexar determinadas regiões, né? Eles foram para determinado lado, quem olha o lado como se diz, o mapa do norte da África, vejam só que existia ali, indo para o leste, a Núbia, né? Indo para o leste e um pouquinho mais para o sul, né? E ali existia a Núbia, antigo reino da Núbia, né? Esse reino foi anexado pelos faraós. E o que descobriram ali? Descobriram ouro. E descobrindo o ouro, fortaleceu esse período, fortaleceu os faraós desse período. Mas também não foi só ali. Eles anexaram a Palestina. E anexando a Palestina, que está ali para cima, né? Subindo do lado direito, né? Quem olha assim, quem está de frente no mapa, subindo do lado direito, né? Não é isso? Então vejam só, ali no Sinai, eles descobriram várias minas de cobre. Então isso fortaleceu esse império. Por isso a prosperidade foi justamente bem demarcada nesse período. Não se esqueça de 2000 a.C., não é? A 1750 a.C., poderio militar, se fortaleceram de novo. Palestina acharam cobre e na Núbia acharam ouro. Gente, aproveitem, divulguem esse nosso vídeo, falem com um colega, com amiguinhos, com colegas que vocês conhecem, com parentes, primos que estudam também, gente que vai fazer o Enem, gente que vai fazer o vestibular, gente que vai fazer um vestibulinho nas escolas técnicas, com professores, para que
de repente eles possam aproveitar algum material, algum relacionamento que acontece nesses vídeos. O nosso intuito é melhorar cada vez mais. Nos acompanhe no Facebook, nos acompanhe no canal YouTube, nos acompanhem, divulguem. Espero vocês no outro vídeo para continuar as aulas de história. Até lá, até o próximo vídeo.